Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando aqui a disciplina Enfermagem Cirúrgica e nesta aula nós vamos dar continuidade ao item 6 do seu material. Falamos então de alterações fisiológicas e complicações no pós-operatório. Aqui especificamente vamos falar sobre a dor. É um fator bastante importante para a gente poder identificar e sim, existe uma metodologia ou várias metodologias para a gente poder identificar dor no paciente, ok? Mesmo que ele não fale que está tendo dor. Ou até mesmo para a gente ter uma contraprova, digamos assim, na nossa prática da enfermagem. Ele fala que está com dor, mas às vezes ele não expressa isso. Então existe também escalas de dor para a gente poder avaliar e também adequar a nossa terapêutica, os nossos cuidados de enfermagem para os pacientes relacionados a esse sintoma. Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre a dor? Bom, a dor, literalmente, ela é uma experiência sensorial do nosso corpo. Nesse sentido, ela está relacionada também com um fator emocional desagradável. Tá bom? Então a dor ela pode acontecer por vários tipos de processo no nosso organismo. E esse sentido dessa experiência sensorial ou emocional do nosso corpo, nós temos então uma ocorrência em diferentes graus de intensidade. Porque a dor pode ser mais simples, leve, um incômodo rápido, mas ela pode ser uma dor bem estagiante, no sentido de ser agoniante, no sentido às vezes até de fazer a pessoa desmaiar ou ter uma crise convulsiva de tanta dor. E ela pode ser também, em outros estágios, uma dor crônica, por um longo período de tempo em consequência. Ela vai e volta, vai e volta. Então, nesse sentido, essa experimentação extrasensorial ou emocional está muito relacionada com o processo de dor. Existe sim muita pesquisa científica relacionada a esse tema e nós vamos aqui trazer alguns aspectos importantes e também uma ferramenta para você poder avaliar essas questões de dor nos pacientes. Bom, a dor, literalmente, ela pode resultar da estimulação de um nervo. E nesse sentido também pode acontecer essa estimulação em decorrência de uma lesão, em decorrência de uma doença ou em decorrência de algum distúrbio emocional. Então nós temos tanto um fator de causa emocional, quanto também um fator de causa biológica, física, ok? Anota aí no seu caderno porque isso é importante. Nesse sentido, então, entendendo que a dor ela pode ter um fator de origem emocional ou física, fica mais fácil a gente poder direcionar nossa conduta de enfermagem em relação à identificação dessa causa. Nesse sentido, então, a dor ela é uma experiência muito complexa, ok? Que envolve um estímulo do algo nocivo no nosso corpo a respostas fisiológicas do nosso corpo. Então essa dor ela pode ser resposta de um mau funcionamento de um órgão, ela pode ser uma resposta de um mau funcionamento de um músculo, por exemplo, de uma articulação, por exemplo. Pode ser também uma resposta, literalmente, à carência de nutrientes de maneira tão expressiva, por exemplo, uma carência nutricional. E nesse sentido, então, também pode ser como fator de causa emocional, ok? Bom, a causa da dor e também o estudo relacionado à dor, ela é histórica. Nós temos vários processos de estudo relacionado à dor e várias pesquisas científicas também para poder aprimorar esse nosso cuidado de enfermagem. Nesse sentido também, para você entender em relação aos tipos de dor, existem centenas de tipos de dor. Nós não vamos conseguir nessa videoaula trabalhar todas essas classificações de tipo de dor. Porém, eu vou trazer uma classificação bem comum para você, onde a gente pode agrupar esses tipos de dores diferentes, ok? Bom, nesse sentido, os tipos de dores, por exemplo, relacionado à cefaleia, dor de cabeça. Nós temos a sinusite, onde eu tenho uma inflamação nesses ossos frontais, que são os sinos, que eles são ocos. Nós temos aqui a cefaleia tensional, que vai estar relacionada com uma dor, uma tensão aqui na região frontal. Nós temos a enxaqueca, onde geralmente acomete um lado somente da calota craniana. E nós temos a cefaleia, onde geralmente acomete a visão ou atrás de um dos olhos. Também pode estar relacionado a outros tipos de causa. E os tipos de dores de cabeça também podem ser muito mais amplos. Nós temos também uma classificação bem geral, onde você pode anotar e entender que as dores, elas podem ter tipos
aguda, crônica, cutâneas, somáticas e viscerais. Vamos conhecer cada uma delas aqui. A dor aguda, ela manifesta transitoriamente, literalmente, por um período muito curto, ok? Ela é aguda porque ela tem uma ocorrência repentina, ela acontece repentinamente. E na maioria das vezes tem uma causa identificável. Eu perfurei o dedo, causou dor. Eu queimei a mão, causou dor, ou seja, foi imediato. E nesse sentido também, é um alerta do nosso corpo relacionado a lesões nos tecidos, um processo inflamatório também. Isso é a dor aguda. A dor crônica é aquele tipo de dor que excede mais de 6 meses de duração. Ok? Bastante importante você anotar isso. Sendo constante e também intermitente. Acontece constantemente e ela pode ir e voltar, intermitente. Ok? Quase sempre está associada a um processo de doença crônica. Tá? Pode estar relacionado com artroses, por exemplo, pode estar relacionado com processos metabólicos, pode estar relacionado, por exemplo, com processos osteomusculares, ok? De desenvolvimento, por exemplo. O outro tipo de dor, a dor cutânea, literalmente está relacionado com lesões na pele e estão localizadas também, são localizadas especificamente e são de curta duração. Como queimaduras de primeiro grau, por exemplo, que pode ser localizada, cortes superficiais que também podem ser localizadas. Então, cutâneas lembra do tecido cutâneo da pele. Nós temos a dor somática, que tem origem nos ligamentos de maneira em geral do nosso corpo, como ossos, tendões também, vasos sanguíneos e nervos. São poucos, esses locais, eles têm poucos receptores de dor. Então, nesse sentido, como tem poucos receptores de dor, eles produzem uma sensação maçante, literalmente, mal localizada, com maior duração. E nesse sentido, da dor somática, é o tipo de dor em que uma pessoa sente, por exemplo, quando quebra um braço, quando tem uma fratura num braço, quando torce o tornozelo, por exemplo. Ok? Então ela vai ser uma dor maçante, vai ser uma dor um pouco incômoda, mas ela, obviamente, em alguns tipos de sentido, não vai ser uma dor tão crônica ou aguda ao ponto de trazer aí alguns transtornos maiores. A dor visceral, por outro lado, e sempre que você ouvir falar de vísceras, lembra de órgãos, ok? Ela se origina dentro dos órgãos do nosso corpo ou em cavidades internas do nosso corpo. Elas também, nessas regiões, temos menos receptores de dor. Nesse sentido, então, produz uma sensação dolorida, mas também de longa duração, de maior duração que a somática. Aqui vem um fator importante, porque é muito difícil de localizar uma dor visceral. Quer um exemplo? No infarto agudo do miocárdio, a gente sabe que o coração está aqui, mas às vezes a dor pode estar nas costas, a dor pode estar em um membro, pode ter um formigamento em membro, por exemplo, pode ter uma dor irradiada para o pescoço. E nesse sentido, eu quero que você entenda aqui, mas deveria ter a dor aqui no centro, no peito. E às vezes, por conta de ser um processo de uma dor visceral, a localização da dor, ela não pode estar, às vezes, relacionada à localização exata do órgão, ok? Então, muitas das vezes não está associada à mesma localização. O ataque cardíaco é um exemplo disso. A pedra na vesícula também pode ser um exemplo, tá? Colecistite, onde a gente deveria ter uma dor localizada aqui, mas às vezes eu tenho dor nessa porção, às vezes eu tenho dor nessa porção e às vezes tenho dor também nas costas, ok? Bom, em relação à avaliação, existe uma métrica para a gente poder avaliar dor no paciente, tá? E também poder entender melhor sobre a terapêutica. Por quê? Às vezes o médico propõe lá ou deixa prescrito na prescrição médica medicação para dor conforme prescrição ou medicação para dor se o paciente apresentar dor. O que significa se apresentar dor? A gente pode utilizar uma escala de dor, ok? Onde eu vou ter um paciente sem dor, uma dor ligeira, tá? Um incômodozinho leve, uma dor já moderada, uma dor intensa e uma dor muito grande, onde a pessoa chora de dor, urra de dor, ou até mesmo na crise convulsiva, por exemplo, no ataque cardíaco, onde a pessoa pode até vomitar e desmaiar, ou até mesmo ter uma crise convulsiva por conta de uma dor tão excessiva, ok? Então a gente tem uma escala que geralmente a gente utiliza de 0 a 10, onde o menor número é sem dor e o maior número é com muita dor.
ok? Essa escala de dor, ela pode ser utilizada também para uma autoavaliação. Posso pedir para o paciente, de 0 a 10, quanto você acha que tem de dor? Ah, eu tenho 5. Ah, então tá na média, tá mediana. Precisa de medicação? Você acha que precisa tomar medicação ou tá tranquilo por enquanto? Ah, não, tá tranquilo, tá suportável, tá? Então não tá me incomodando. Eu estou com dor, mas ela não está me incomodando. Então, nesse sentido dessa terapêutica e do contato profissional-paciente, nós vamos entendendo melhor, tá, se a prescrição da medicação estiver lá, se o paciente apresentar dor. Agora, se a medicação analgésica estiver prescrita com horário específico, aí nós temos que administrar conforme o horário da prescrição médica, ok? Então, nós temos uma escala literalmente relacionada à face do paciente, ao sorriso, ou a cara de triste, chorando, por exemplo, onde com o maior sorriso ele vai estar sem dor, felicidade ainda com uma dor leve ou até mesmo tolerável, uma dor angustiante, né? Vai estar relacionada aí com uma dor mais tolerável, um rosto onde eu tenho uma dor um pouquinho mais intensa, um totalmente horrível de dor e também inimaginável, indesejável, tá? Então ele pode fazer esse tipo de autoavaliação, mas mesmo assim você avalia no paciente. Para isso a gente tem algumas escalas também que podemos utilizar, onde vamos observar, por exemplo, a expressão facial. Mesmo o paciente, por exemplo, entubado ou até mesmo com dispositivos de oxigênio, você consegue avaliar. Onde ele estiver relaxado, esse nível vai ser bem baixo e ele não está com dor ou a dor está muito leve. A parcialmente tensa, a gente consegue ver aqui uma tensão, um pouquinho de incômodo. Lembra, por exemplo, dessa tensão? Aquele momento onde você está na cadeira do dentista e ele está ali, mantém a boca aberta, está lá fazendo o procedimento dele específico de profilaxia e ele pede para você, abre mais, boca grande, abre mais. Nesse sentido, você começa a ficar um pouquinho angustiado. É nesse sentido onde começa a aparecer essa tensão aqui, ok? Então você consegue agora compreender, relembrando o seu momento, como que é esse momento para o paciente. Onde eu tenho um totalmente tenso é onde ele começa a ficar incomodado demais, se mexer, a mão começa a suar e nesse sentido também eu consigo observar no rosto do paciente. E fazendo caretas, literalmente é onde ele está tendo um nível de dor maior. Se ele estiver chorando, é claro que aí ele vai estar com um nível de dor muito maior. Então, da expressão facial, eu posso observar também dor nos membros superiores, onde eu tenho uma mão totalmente relaxada, ele não está apresentando dor ou a dor está muito leve. Se eu tenho uma leve flexão aqui dos dedos, ele pode estar apresentando um pouquinho de dor. Se eu tenho uma flexão maior de dedos, tá, mais expressivo de dedos, então ele tem um nível de dor maior. E se eu tenho o punho literalmente contraído, cerrado, como a gente chama, totalmente fechado, ele está com muita dor. E nesse sentido, então, é importante eu entender que, obviamente, ele vai precisar de uma medicação ou até mesmo de outros cuidados. Nós temos também, relacionado à ventilação mecânica, o paciente que está com ventilação mecânica, nós podemos, então, ter aí toleração desses movimentos, nós podemos identificar como dor também tosse, mas tolera, tá, a ventilação mecânica a maior parte do tempo. Ele luta contra o ventilador, por exemplo, ele está lutando ali contra o ventilador, isso gera um estímulo também de processo de dor. E a incapacidade do controle também relacionado ao ventilador mecânico, tá bom? E aí, nesses sentidos, a gente está tendo uma briga com o ventilador que está relacionado com uma terapêutica específica, tá? Com o ventilador mecânico, mas isso vai trazer um processo angustiante também de desmame que vai, obviamente, identificar ao médico a necessidade, talvez, do desmame ou de uma tratativa mais específica de sedação desse paciente. Então, relacionado ao processo de ciclo da dor, nós temos relacionado à dor psicológica, nós temos então um processo de alteração de humor, que leva a um processo de depressão, que leva a uma maior percepção dessa dor, ansiedade, medo e pânico, redução e também da tolerância ou interação social e isolamento, e isso leva mais à alteração do humor. Então eu tenho, num fator psicológico, um ciclo de dor bem expressivo relacionado a esses fatores. E quando eu falo da dor física, nós também temos, quando a dor ela traz uma limitação de movimentos, faz com que ele perca o sono ou tenha um sono prejudicado,
Isso vai fazer com que ele tenha um menor limiar de dor, então a linha literalmente de tolerância dele vai diminuir, qualquer tipo de dorzinha ele vai começar a desenvolver um incômodo maior, vai ter um processo de evitação de atividades, ele vai parar ou não querer mais participar de algumas atividades e também vai ter um descondicionamento do processo de terapêutica dele, ok? Nesse sentido, vai trazer mais dor com limitação de movimentação. Então, nesses ciclos, é importante você poder entender como é que acontece essa dinâmica para a gente poder atuar de maneira mais assertiva com os pacientes. Bem, nesta aula nós trabalhamos o item 6 do seu material, da enfermagem cirúrgica, e nós falamos especificamente sobre uma complicação do pós-operatório que é a dor. Professor, não consegui pegar essa escala. Fique tranquilo, ela está disponível no seu material, está disponível também em sites da internet e você pode voltar e assistir esse vídeo justamente para poder aprimorar o seu entendimento sobre essa escala. Além disso, nos estágios e no processo de trabalho posteriormente, quando você se formar um técnico de enfermagem, você receberá um treinamento específico na instituição em que você for trabalhar, também justamente para aprimorar e identificar esses processos de maneira terapêutica no cuidado de enfermagem mais específico, ok? Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.